Neste vídeo vou abordar um tema de contabilidade financeira, mas que também está muito relacionado com o Código das Sociedades Comerciais. Vamos falar sobre as reservas legais, a sua constituição, o seu reforço, limites previstos na norma e também como é que a reserva legal vai impactar o capital próprio da empresa. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certiform Escola de Formação Prática sou formador de vários cursos, os quais pode encontrar no site da Certiform Escola de Formação Prática, certiform.pt, e pode já começar por consultar o calendário de formação, onde tem os cursos que vão iniciar ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas e meses. Mas para conhecer detalhadamente cada curso, pode consultar, nomeadamente, os cursos e-learning, onde tem acesso à formação ministrada na forma e-learning, ou seja, com sessões assíncronas. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning e após o pagamento da formação, vão-lhe ser concedidas as credenciais de acesso à plataforma e pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo, fazê-lo ao seu ritmo, de acordo com a sua disponibilidade. Mas também proporcionamos formação ministrada na forma live streaming, aqui com sessões em tempo real, com datas de início marcadas, e estes cursos estão assim disponíveis já para fazer a sua inscrição. Nos próximos meses teremos várias ações de formação, várias edições dos cursos fortemente práticos da Certiform, ministrados quer na forma e-learning, quer na forma live streaming. E de uma outra forma, os cursos podem ser feitos sempre a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre reservas. Eu trago aqui uma demonstração financeira de uma empresa onde detectamos, vamos então aqui fazer a análise do balanço de uma determinada entidade que é uma sociedade anónima e que nos últimos 3 anos apresentou um conjunto de valores nas suas rúbricas das demonstrações financeiras, nomeadamente o seu ativo não corrente, corrente, o total do ativo ao longo do triênio, e sabemos que o ativo é financiado através de duas grandes origens. O capital próprio da empresa, o qual é formado pelo capital social e, historicamente, aqui um conjunto de itens, nomeadamente as tais reservas legais que hoje vamos analisar, os resultados transitados, outras variações no capital próprio, onde poderão eventualmente estar incluídos subsídios ao investimento, o total dos capitais próprios da empresa, inclui também o próprio resultado líquido do período que veio da demonstração dos resultados, e a dívida, o passivo da empresa. O total do ativo é sempre igual ao total do capital próprio mais passivo. E, portanto, a empresa, o seu ativo é, desta forma, financiado pela via dos capitais próprios e pela via dos passivos. Bom, mas o tema deste vídeo é a reserva legal da empresa. E sobre esta matéria eu tenho aqui um caso prático que desenvolvo num dos cursos e onde são feitas 20 perguntas sobre o capital próprio e a dívida desta empresa.
onde dentro dessas questões calculamos o custo do capital próprio da empresa, o custo da dívida da empresa, o custo médio ponderado das fontes de financiamento, mas em concreto eu aqui quero uma questão que é a quinta questão. E a quinta questão diz o seguinte: a sociedade possui uma reserva legal de 80 mil euros. Já vimos isso. A qual se manteve inalterada nos últimos 3 anos. A entidade é obrigada a continuar a aumentar a sua reserva legal nos futuros períodos, de acordo com a legislação vigente? Será que esta reserva legal pode continuar nos 80 mil euros face ao capital realizado de 400 mil? Bom, estamos perante uma sociedade anónima e as sociedades anónimas têm regras quanto às reservas de lucros, as denominadas reservas legais. Relativamente às sociedades anónimas, a base legal é o artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, também o 296, mas concretamente o 295 estipula a percentagem que a entidade terá de afetar à reserva legal proveniente dos seus lucros. Ora bem, este é o Código das Sociedades Comerciais, que estamos aqui já a ver, os seus vários artigos. Eu quero o artigo 295, respeitante à reserva legal da sociedade anónima. Reserva legal. Este artigo, no seu número 1, diz-nos o seguinte: uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal e, sendo caso disso, à sua reintegração, até que aquela represente a 5ª parte do capital social. No contrato de sociedade podem fixar-se percentagem e montante mínimos mais elevados para a reserva legal. Bom, mas considerando que esta sociedade anónima segue rigorosamente aqui o estipulado na norma quanto a uma percentagem não inferior à 20ª parte dos lucros da sociedade, ou seja, 5% dos lucros da sociedade anualmente vai ser destinada à constituição da reserva legal. 5% dos lucros. Claro, quando o período em causa tiver tido, efetivamente, lucro, não é? Resultado líquido positivo. E, portanto, 5% será destinado à reserva legal. Até que esta reserva legal alcance, represente 20% do capital social, a 5ª parte do capital social, 20%. E isso já acontece nesta empresa. O capital social que se manteve inalterado ao longo do triênio é de 400 mil euros e 20% de 400 mil euros são 80 mil euros. Esta empresa cumpre com a norma que acabamos agora de ler, o número 1 do artigo 295. A minha questão agora é a seguinte: e no caso de uma sociedade por cotas? Será que ela, quanto à constituição da reserva legal, segue exatamente as mesmas regras ou haverá aqui alguma situação particular da sociedade por cotas? Efetivamente, a sociedade por cotas segue as mesmas regras da sociedade anónima. Ou seja, nos períodos em que se verifica resultado líquido positivo, lucro, vamos ter de afetar 5% desse lucro à constituição e ao reforço da reserva legal, até que a mesma seja de 20% do capital social da empresa. Todavia, a reserva legal numa sociedade por cotas terá de ter um mínimo de 2.500 euros. Isso é o que está contemplado no artigo 218 do Código das Sociedades Comerciais. Estávamos no 295. 295 trata de sociedade por sociedade anónima, assim é que está correto. Mas depois temos o 218 quanto às reservas legais na sociedade por cotas. E de acordo com o 218, que estamos já aqui a identificá-lo, o seu número 1 diz-nos que é obrigatória a constituição de uma reserva legal.
e que é aplicável o disposto nos artigos 295 e 296, ou seja, 295, aquilo que eu referi sobre a sociedade anónima. E agora, salvo quanto ao limite mínimo da reserva legal, que nunca poderá ser inferior a 2.500 euros. Isto é particularmente importante para aquelas sociedades por cotas que têm um capital social inferior a 12.500 euros. Porque imagine-se uma sociedade por cotas que tem um capital social de 5.000 euros. Vamos ter de, efetivamente, ir reforçando a reserva legal pela via dos lucros 5% anualmente. Mas 20% de 5.000 euros de capital social dá 2.000 euros. O que não é suficiente para a reserva legal, que terá de ser no mínimo 2.500 euros para a sociedade por cotas. Agora, se uma sociedade por cotas tiver um capital social, imagine-se, de 40.000 euros, 20% são 8.000, já está muito acima dos tais 2.500, portanto, terá de ser 20% dos 40.000, 8.000 euros é o objetivo para a reserva legal dessa sociedade por cotas. Efetivamente, esta entidade, será que a entidade é obrigada a continuar a aumentar a sua reserva legal nos futuros períodos de acordo com a legislação? Não, não é, porque efetivamente já atingiu 20% de 400.000 euros, são 80.000, já temos o objetivo cumprido. Bom, acrescentando um pouco a esta temática, em termos gerais, as reservas, elas podem ser legais, esta que acabamos agora de ver, estatutárias, decorrem dos estatutos da entidade, contratuais e livres. E elas constituem a soma dos lucros positivos que, por não terem sido distribuídos aos sócios, foram retidos pela entidade ao longo dos diversos períodos. É que as reservas fazem parte do capital próprio realizado, uma vez que provém de resultados líquidos positivos, ou seja, lucros. A constituição de reservas pode ser voluntária ou obrigatória, pois a sua criação pode ser exigida pelos estatutos da empresa, ou por legislação, ou por outra legislação, a fim de dar à empresa e aos seus credores uma medida adicional de proteção dos efeitos das perdas. A reserva legal é na base da legislação, não é? Acabamos de ver isso. E sobre esta mesma reserva legal, uma reserva de lucros, a reserva legal é uma parte do lucro da empresa que é obrigatoriamente retida e não distribuída aos sócios ou aos acionistas, com o objetivo de fortalecer o capital da sociedade. Esta reserva é regulamentada pelo Código das Sociedades Comerciais e a sua constituição é necessária para proteger os credores da empresa e assegurar a sua solidez financeira. Mas como é que se contabiliza a constituição ou o reforço da reserva legal? Chegados ao final de um ano, uma empresa gerou um determinado resultado líquido do período positivo. Imagine-se 10.000 euros. Bom, no início do próximo ano, esse resultado líquido do período tem que ser transferido para os resultados transitados. O resultado líquido do período positivo significa que é credor, então vamos debitar a conta do resultado líquido do período, debitá-la, e vamos creditar os resultados transitados, aumentando-os. E, portanto, este é o primeiro lançamento que se faz. E se quisermos ver a partir do código de contas, o resultado líquido do período trata da classe 8. Resultado líquido do período é a conta 818. Na contabilidade, esta conta vai ser debitada. Vamos fazer a saída do resultado líquido do período positivo. Daí porque esta conta, quando dá resultado líquido do período positivo, ela tem saldo credor. Então temos que debitá-la, transferindo o respectivo lucro para os resultados transitados, os quais pertencem à classe 5,
e temos em capital reservas e resultados transitados, a conta 56 de resultados transitados que se vai creditar pelo valor do tal resultado líquido do período, que entretanto saldou, ficou livre naquele início de ano para depois poder receber o apuramento dos resultados daquele mesmo período em causa. E está tudo agora concentrado nos resultados transitados credores. E é a partir dos resultados transitados que nós vamos proceder à constituição, pela primeira vez, ou ao reforço da reserva legal. 5% do resultado transitado disponível para tal, até alcançar os tais 20% dos capitais ou do capital social da empresa. Portanto, a parcela do resultado transitado que veio do resultado líquido do período, há um conjunto de prioridades que têm que ser inicialmente contempladas, nomeadamente a primeira das prioridades é a cobertura de prejuízos, e o que ficará depois disso? Vamos afetar 5%, também prioritariamente, digamos que seria a segunda prioridade, 5% à reserva legal. Como? Debitando a conta de resultados transitados e creditando as reservas legais, que estão ali um bocadinho mais acima. Credita-se a conta 55.1 reservas legais, pelos tais 5% dos lucros disponíveis para tal, até que venhamos a alcançar os 20% do capital social da empresa, como esta já alcançou. Não esquecer a questão muito concreta da sociedade por cotas. E vou repetir. Em termos de sociedade anónima, a verdade é que o número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais estabelece que pelo menos 5% dos lucros das sociedades anónimas têm de ser destinados à constituição da reserva legal e, sendo caso disso, à sua reintegração até que a mesma represente 20% do capital social, como acabamos de ver na norma. E esta empresa que estamos a analisar, que é uma sociedade anónima e que tem um capital social de 400 mil euros e já tem uma reserva legal de 80 mil euros, ou seja, já alcançou 20% do capital social. E se estas rúbricas permanecerem inalteradas nos próximos anos, ou seja, não existir alteração do capital social, manter-se-á e não precisará de reforçar a sua reserva legal. Mas no caso concreto das sociedades por cotas, aplica-se igual regime, conforme eu já tinha dito. Ou seja, a reserva legal ela tem de alcançar 20% do capital social. Mas acrescenta-se que o limite mínimo da reserva legal na sociedade por cotas não pode ser inferior a 2.500 euros, conforme estabelece o número 2 do artigo 218 do Código das Sociedades Comerciais. E esta imposição ela é particularmente relevante quando o capital social da empresa, sociedade por cotas, for inferior a 12.500 euros. Porque se o capital social for rigorosamente igual a 12.500 euros, 20% dele é 2.500 euros. Tudo bem. Se ele for superior, imagine-se 20 mil euros, 20% dele é 4.000 e é esse o valor que temos de constituir. Agora, se estivermos, imagine-se, com um capital social apenas de 1.000 euros, 20% da reserva, 20% desse capital social é 200 euros e não se pode considerar isso o limite da reserva legal mínima, porque ela não pode ser inferior a 2.500 euros. A reserva legal, que é uma reserva de lucros, tem como função genérica a proteção de credores. Esta reserva pode ser aplicada para cobertura de prejuízos, após a utilização das outras reservas, e no aumento de capital, conforme está previsto no artigo 296 do Código das Sociedades Comerciais, ou seja, a incorporação de reservas para aumento de capital. Outra questão que se coloca muitas vezes é: será que as reservas correspondem a fundos? Bom, isto é uma questão que, enfim, tem a ver com
as abstrações que nós temos de fazer na contabilidade para podermos perceber algumas questões. Serão as reservas valores abstratos ou valores concretos? O que distingue as reservas dos fundos? Na verdade, reservas e fundos, embora possam ser confundidas, elas são perfeitamente distintas e nada têm a ver em comum. Porque, efetivamente, as reservas são os elementos que compõem o capital próprio, como acontece nesta empresa. O capital próprio, ele é formado pelo capital social, por outros instrumentos de capital próprio, onde podemos ter nomeadamente prestações acessórias, ou no caso das sociedades por cotas, as prestações suplementares, as reservas legais, as tais reservas legais, poderá haver outras reservas, os resultados transitados, outras variações de capital próprio, o próprio resultado líquido do período da empresa, tudo isto forma o capital próprio da empresa. Mas as reservas, como elementos que compõem o capital próprio, elas constituem meras indicações de valor. Não são coisas que possam ser objeto de direitos, não são propriedade dos sócios e estão materializadas nos ativos, porque o capital próprio financia o ativo da empresa. Deste modo, as reservas efetivamente são valores que se pode considerar abstratos, são parcelas do capital próprio, elas não são dinheiro propriamente dito, enquanto os fundos, esses são valores concretos. E os fundos podem ser, por exemplo, ao nível do ativo, os ativos financeiros da empresa, se ela assim os tiver, contas de investimentos financeiros, se a empresa assim os tiver, ou outros instrumentos ou outros ativos financeiros, isso sim poderão ser fundos, eles podem efetivamente ser convertidos em dinheiro. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.